Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Juliana Freitas, essa é a nossa aula de número 11, e hoje a gente ainda vai continuar fazendo a leitura e interpretação de contos, tá bom? Então, vamos lá. O conto que a gente vai analisar e vai ler hoje, nessa aula, se chama A Estranha Passageira, de Stanislau Ponte Preta. Então, vamos ler lá? Então, começa assim o conto. O senhor sabe, é a primeira vez que eu viajo de avião. Estou com 0 hora de voo e rio, nervosinha, coitada. Depois pediu que eu me sentasse ao seu lado, pois me achava muito calmo e isso iria fazer-lhe bem. Lá se ia a oportunidade de ler o romance policial que comprei no aeroporto, para me distrair na viagem. Suspirei e fiz de educado, respondendo que estava às suas ordens. Madame entrou no avião carregando um monte de embrulhos que segurava desajeitadamente. Gorda como era, custou a se encaixar na poltrona e arrumar todos aqueles pacotes. Depois, não sabia como amarrar o cinto e eu tive de realizar essa operação em sua farta cintura. Continuando. Afinal, estava ali pronta para viajar. Os outros passageiros estavam lá se divertindo às minhas custas, a zombar do meu embaraço ante as perguntas que aquela senhora me fazia aos berros, como se estivesse em sua casa, entre pessoas íntimas. A coisa foi ficando ridícula. Para que esse saquinho aí? Foi a pergunta que fez, num tom de voz que parecia que ela estava no Rio e eu em São Paulo. É para a senhora usar em caso de necessidade, respondi baixinho. Tenho certeza de que ninguém ouviu minha resposta, mas todos adivinharam qual foi, porque ela regalou os olhos e exclamou: Uai, as necessidades nesse saquinho? No avião não tem banheiro? Alguns passageiros riram, outros, por fineza, fingiram ignorar o lamentável equívoco da incômoda passageira de primeira viagem. Mas ela era uma azougue. Olhava para trás, olhava para cima, mexia na poltrona e quase levou um tombo quando puxou a alavanca e empurrou o encosto com força, caindo para trás e esparramando embrulhos por todos os lados. O comandante já esquentava os motores e a aeronave estava parada, esperando ordens para ganhar a pista de decolagem. Percebi que minha vizinha de banco apertava os olhos e lia qualquer coisa. Logo veio a pergunta: quem é essa tal de emergência que tem uma porta só para ela? Expliquei que emergência não era ninguém. A porta é que era de emergência. Isto é, em caso de necessidade, saía-se por ela. Madame sossegou e os outros passageiros já estavam conformados com o término do show. Mesmo os que mais se divertiam com ele, resolveram abrir jornais, revistas ou se acomodavam para tirar uma soneca durante a viagem. Foi quando Madame deu o último vexame. Olhou pela janela, ela pediu para ficar do lado da janelinha para ver a paisagem. E gritou: Puxa vida! Todos olharam para ela, inclusive eu. Madame apontou para a janela e disse: Olha lá embaixo! Eu olhei, e ela acrescentou: Como nós estamos voando alto, moço! Olha só, o pessoal lá embaixo parece formiga. Suspirei e lasquei. Minha senhora, aquilo são formigas mesmo. O avião ainda não levantou o voo. Então, esse é o conto do Stanislau Ponte Preta, que a gente está analisando. Ele pertence ao livro Contos Brasileiro 1, tá? Que a gente vem analisando ao longo dessas aulas, já tem no começo do segundo trimestre. A gente vem analisando, lendo e comentando. Então, a partir de agora, nós vamos fazer comentários, né, acerca desse conto. E aí, vocês gostaram dele, né, até agora, do que a gente leu? Achou ele interessante? É um conto de uma situação corriqueira, banal, que poderia acontecer com qualquer um de nós, né, que utiliza esse meio de transporte, que é o avião. Então, vamos lá. Então, comentários e interpretações.
Então, a partir do título do conto A Estranha Passageira, o leitor é levado a levantar hipóteses sobre a temática abordada no texto. Então, só pelo nome, né, A Estranha Passageira, quando a gente lê o nome desse conto, a gente já tem uma visão, uma hipótese que a gente levanta na nossa cabeça do que se trata, né? Então, esse adjetivo estranha indica esquisita, excessiva, anormal, e leva o leitor a imaginar que a história abordará o comportamento, né? Esse comportamento esquisito de uma passageira durante uma viagem. E é justamente sobre isso que se trata a história, né? Que o conto é. Então, esse adjetivo aí, né, estranha, faz com que a gente já imagine um pouco na nossa mente do que seria esse conto, né? Estranha passageira. Ah, será que é sobre uma pessoa que tem comportamentos estranhos ou ela parece mal encarada, ela é estranha, né? Então, a gente já pensa nessa temática quando começa a ler o título do conto. Depois do decorrer da história, a gente vai entendendo mais ainda por que o autor resolveu colocar o nome de Estranha Passageira, né? Por que esse conto tem esse nome, né? Porque ela tem comportamentos estranhos, né? Exagerados, esquisitos, dentro da leitura ali do conto. Tanto que em algumas partes pode até parecer que ela está sendo... ela é tão exagerada, né? Que parece que ela tá brincando, que ela tá fazendo um pouco caso com a cara do colega do lado ali. Porque ela não conhecer, por ser a primeira viagem dela de avião, ela não conhecia algumas coisas que tem ali, que, né, alguns comportamentos ali dentro do avião, tudo bem. Mas quando ela pergunta sobre a porta de emergência, né, quem é essa emergência que tem uma porta só para ela, né? Então é estranho isso, né? Isso parece até que ela tá zoando com a cara dele, porque uma pessoa não saber que é uma porta de emergência, ficar pensando que é uma outra pessoa, isso mostra, né, ali que tá estranho mesmo, que é excessivo, né? Ok? Então vamos continuar com as interpretações. Então, durante a leitura, outras qualificações são atribuídas à passageira, de forma a construir o humor no texto, né? Então, como isso acontece, né? Então, as personagens envolvidas ali no enredo são o passageiro, que é o narrador, e a passageira. Ele chama ela de gorda, ele chama ela de madame, tem vezes, né? Tem vezes que ele chama ela também de... Ele chama ela de azougue, né? Que é bem interessante que essa palavra que ele coloca, porque ela estava incomodando tanto ele, e essa palavra significa isso mesmo, alguém que é incômodo, que é chato, vamos colocar assim entre aspas, né? Então ele coloca vários adjetivos para caracterizar, para mostrar para o leitor, para nós que estamos lendo, quanto que ela estava sendo inconveniente, né? Então isso é bem apresentado e é bem evidente dentro do conto. Continuando, então, ele fala que o enredo, né, a ação se desenvolve, então, a partir de sequências de vexames decorrentes do fato de a passageira nunca ter viajado de avião, né, alguns vexames são colocados ali como exagerados, né, então, alguns vexames ali decorre, sim, do fato dela nunca ter andado de avião, mas outros mostram, né, que ela só nunca andou de avião, ela é uma pessoa totalmente leiga, né? A gente vai comentar sobre isso um pouquinho mais na frente. Então, no segundo parágrafo, o narrador do texto é identificado como sendo do sexo masculino, graças às escolhas linguísticas feitas pelo autor em muito calmo, finge educado. Então, a gente consegue perceber que é uma mulher, né? Ele usa as escolhas linguísticas para falar que é uma passageira, né, do sexo feminino, vai falando que a senhora, tal, e a gente consegue também perceber que ele é um homem, né? O que está ajudando, que está ali sentado do lado dela. O conflito da narrativa, né, o momento de tensão ali máximo, se dá no trecho, a madame entrou no avião sobraçando um monte de embrulhos que segurava desajeitadamente. Gorda como era, custou a se encaixar na poltrona e arrumar todos aqueles pacotes. Depois,
não sabia como amarrar o cinto, e eu tive que realizar essa operação em sua farta cintura. A partir dele, o narrador começa a construir características, né, típica dessa personagem. Então, quando ele fala assim, que ela não sabia amarrar o cinto, isso sim é algo de quem é comum para uma pessoa que nunca andou de avião, né? Então, ela não sabe, às vezes, como que tem que puxar aquela alavanquinha, então, normal isso. Só que aquela questão de não saber que a emergência não é uma pessoa, que a emergência é uma porta, então essa outra parte aí também é evidente que ela, além dela não saber, porque ela nunca andou de avião, ela estava exagerando em alguns aspectos, né? Então isso também acontece dentro da história. À medida que a narrativa vai avançando, então, vamos comprovando as hipóteses levantadas a partir da leitura do título do conto, né? Pois a passageira vai se mostrando cada vez mais estranha devido às perguntas inusitadas feitas ao narrador. Então, essas perguntas inusitadas, né, que a gente tem comentado. Então, algumas perguntas são comuns mesmo de alguém que nunca andou de avião, outras são, assim, exageradas, né? O narrador chama a senhora de Azougue, né, para se referir ao fato de ela ser muito agitada, muito inquieta, incômoda, aquela pessoa que está incomodando mesmo, né? Então, ele chama ela de Azougue. Provavelmente, gente, ela nem sabia o que significava isso, né? Esse Azougue, ela pensou assim, ela deve ter escutado ou não, né? Que ele pode ter pensado, mas mesmo se ele tivesse falado, ela não saberia o que significava, né? Porque a gente consegue ver um disparar muito grande, né? Um contraste muito grande entre o narrador e entre a passageira, né? Então a gente consegue visualizar isso. Esse comportamento ele serve de pista textual para construir o sentido e compreender o humor presente no desfecho da narrativa. Então, esse comportamento ele vai construindo o sentido da estranha passageira e vai construindo também, caminhando para o desfecho da narrativa, né? A gente já imaginava que o desfecho seria algo totalmente também inusitado, diferente aí. Além disso, esse fato configura mais em um dos equívocos cometidos por ela, né? Quando o narrador imagina ter terminado o show, ele chama as ações da passageira ali, de tão inconveniente que era, de show, como se ela estivesse dando show, porque estava todo mundo prestando atenção. Principalmente porque ela grita, né? Ela não fala como uma pessoa no tom de voz normal, de pessoa que está uma do lado da outra, né? Ela fala, o narrador cita lá no texto, que ela fala como se ele estivesse no Rio e ela em São Paulo. Então, dois estados separados, distantes, né? Então, ele quis enfatizar, né, utilizando a figura de linguagem hipérbole aí, esse exagero, justamente para mostrar que ela estava falando muito alto, né? Que ela não estava se portando da forma correta que a situação pedia. Ok? Então, ele fala assim, isto é, as ações cometidas pela senhora e diz que os passageiros se acomodaram para dormir durante a viagem. Então, depois de parecer ter terminado o show, né? Eis então que a passageira grita ao apontar para a janela, acordando todo mundo novamente, né? Chamando a atenção de todo mundo novamente, né? Olha só, o pessoal lá embaixo parece formiga. Mais uma vez, o narrador suspira, mostrando aborrecimento e solta. Minha senhora, aquilo são formigas mesmo. O avião ainda não levantou o voo, marcando o desfecho da narrativa. Então, assim que termina a narrativa, né? Então, ele dá essa afirmação, ele faz essa afirmação dentro do texto de que o avião ainda não tinha decolado, ele estava, né, esperando aquela autorização para ir para a pista de decolagem e decolar, né? Então, ele fala isso dentro do conto. Porém, a senhora, né, num equívoco maior ainda, né, vai lá e olha pela janela, vê formiga e pensa que são pessoas, né? Então, há
um humor muito presente dentro desse conto, né? A gente consegue perceber isso, mas também é uma reflexão, né, gente? Porque nesse texto, o diálogo oferece pistas ao leitor sobre sobre a personalidade e as intenções das personagens. Então, os termos utilizados pela personagem, a passageira, e o narrador, o passageiro, revelam não só o temperamento de cada um, mas também o nível sociocultural, essa reflexão, né, o contraste intelectual e social existente entre eles. A gente consegue observar dentro desse conto que o passageiro, o narrador, ele é uma pessoa que já é mais viajada, uma pessoa culta, né? Ele usa palavras, né? A gente consegue observar nos diálogos ali, ele usa palavras que são mais sofisticadas, mais elegantes, assim, mais cultas, né? A palavra certa é essa. Já a passageira, não, ela usa gírias, puxa vida, né? Então, ela usa palavras, né? E ela desconhece coisas de uma pessoa que não andava de avião nenhuma vez, né? Como é a primeira vez dela, de uma pessoa que é mais de uma classe mais baixa, né? Então, esse nível sociocultural, tanto econômico, né? Porque antigamente no Brasil, gente, para viajar de avião tinha que ter um poder aquisitivo bom, né? Porque então muito tempo atrás não tinha essa não podia parcelar, né? Então, o preço era alto, então as pessoas andavam mais, quem não tinha o dinheiro, né, para pagar, quem não podia pagar, andava muito mais de ônibus, de carro, do que de avião, né? Então, um tempo para cá, que as passagens se tornaram mais econômicas, mais baratas, né? Então, as pessoas com cartão de crédito pode parcelar agora, então as pessoas começaram a usar mais esse meio de transporte. Então, esse contraste que a gente consegue observar dentro do conto, né? O contraste intelectual, social, econômico, é muito grande, né? Entre esses dois personagens. A gente consegue observar, e talvez seja isso que o autor quis que a gente refletisse, né? Que as pessoas pensassem um pouco. Ela era uma senhora incômoda porque ela estava fazendo ela estava numa situação que fugia totalmente do controle dela, que ela era uma situação totalmente desconhecida, né? Então, ela não conhecia nada daquilo, ela nunca tinha andado naquele meio de transporte, ela não sabia como ela tinha que se portar, ela não sabia para que servia as coisas, né? Então, para ela era tudo novo, e ela estava se portando como uma criança, né? Então, quando a gente está numa situação que é totalmente desconhecida, a gente fica mais apreensiva, né? A gente fica mais vulnerável, vamos dizer assim, e ela estava ali naquela situação, né? Fora que, além disso, né, ela estava exagerando um pouquinho, falando muito alto e se portando de uma maneira inconveniente para muitos passageiros ali, né? Então, no conto A Estranha Passageira, embora o diálogo ocorra de forma direta, o narrador ele aparece mais que a personagem, fato que acentua o contraste social entre eles. Então, a gente consegue observar isso, esse fato do narrador aparecer mais do que a personagem, geralmente é o contrário, né? Os personagens aparecem mais do que o narrador, e mostrando, fazendo a gente pensar mais ainda nesse contraste social que existe entre essas duas pessoas, né? Entre esses dois, entre essas personagens dentro desse conto. Pessoal, acho que vocês estão entendendo, tá tranquilo até agora, né? A gente consegue tirar muitas informações dentro desse conto, né? Informações acerca de reflexão, né? Fazer um pouquinho a gente pensar nesse... Vocês pensaram nisso, nesse contraste que teria, nesse contraste sociocultural, econômico que tinha entre esses dois personagens, né? Então, a gente não tem que ficar, às vezes, só preso dentro do texto, pensando em... aqui é a apresentação, a situação inicial, aqui é o clímax, aqui é o desfecho, aqui é o ambiente, aqui foi o tempo da narrativa. Não, a gente tem que pensar nessas coisas, nos elementos da narrativa, é importante, mas também tem que, né, ir mais a fundo, né, não ser uma leitura superficial.
né? Quando você faz a leitura de um conto, você tem que ser mais... se aprofundar mais, né? Como a gente se aprofundou agora falando dessa questão do contraste cultural e social que esses dois personagens apresentam dentro da história, tá? Isso é importante. Essa última imagem aí eu trouxe só para vocês, para a gente conseguir visualizar, né, na mente mais ainda. É claro que parece que os dois estão agradáveis aí nessa situação, né, porque parece que ele está sorrindo para ela e ela sorrindo para ele, né. Você imaginaria assim o conto? Como é que tu está imaginando, né, na sua mente aí a história? Será que os personagens seriam assim? Será que geralmente no avião são 3 poltronas, né? Assim, e não fala que tinha uma pessoa ali no meio dele. Então, nessa parte, eu imagino que o conto era assim, né? E ela pediu justamente para ir do lado da janela, que ela nunca tinha andado de avião, né? Porém, eu acho que ela estaria mais. Ele não estaria com a carinha tão de agradável para ela, né? Ele estaria com a cara mais assim, de um rosto mais de não estou gostando, né? Vamos lá, vamos se comportar, vamos parar o show. Tanto que ele acha que ela está fazendo de propósito algumas coisas, né? E vocês, né? O que vocês pensaram? Será que foi de propósito? Será que é comum isso ou não? Será que uma pessoa realmente ela não saberia que uma porta é a porta de emergência, que alguém se chama emergência, ou foi um exagero cômico do autor, né? Tudo isso a gente pode parar para pensar, para refletir, ok? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado do conto, né? A gente fez a leitura, interpretação, análise. Como eu disse anteriormente, esse conto pertence a Contos Brasileiros 1, o livro que a gente está analisando nesse começo de segundo trimestre, tá bom? Então, até a próxima aula. Qualquer dúvida, a gente conversa depois na próxima aula, a gente vai analisando outros contos, tá bom? Então, até a próxima aula, pessoal.